Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado, hoje dia 14 de março, dessa vez com meu colega aqui, João Meneghelli da Apícola, para passarmos pelas principais notícias da semana, começando como tradição lá fora. Principal coisa que a gente vem acompanhando lá fora é a imposição da agenda de governo do Trump, do presidente Trump, e aqui principalmente sobre dois fatores, né? Primeiro, a negociação de paz entre Rússia e Ucrânia. Segundo, a guerra tarifária, né? As trade wars que ele vem impondo, né? O mercado, no início, acreditava que era muito mais uma ferramenta de negociação, que ele não ia impor na prática, e na verdade ele está sendo muito mais incisivo, e principalmente aqui com a China, a gente já sabia que ele seria, mas com os principais aliados, Canadá e México no caso, isso vem gerando muita incerteza. Nessa semana ele impôs tarifas sobre aço e alumínio para todos os países, e no final das contas isso está gerando muita incerteza e está fazendo com que todo mundo pise no freio, tá? Então a gente viu aqui, por exemplo, a expectativa de consumo dos consumidores de Michigan, né, um índice que mede confiança dos consumidores à frente, caindo, saindo de 64,7 para 57,9. Era esperada uma queda, entretanto, era esperada uma queda para 63,9, mostrando aqui um grau de incerteza muito grande, que a gente já tinha trazido aqui na semana passada, que a previsão de PIB também já tinha caído. Nessa linha aqui, a gente também teve dados de inflação, tanto ao consumidor quanto ao produtor. Isso aí, dado de inflação referente ao mês de fevereiro. E ele também já indica uma desaceleração. O CPI, né, que é o dado de inflação consumidor, era esperado uma alta de 0,3%, veio uma alta de 0,2%, acumulando uma alta anual aí de 2,8%. A inflação está alta, mas aqui já revertendo a trajetória de alta que ela vem apresentando. E em relação à inflação ao produtor, essa aqui veio 0% e era esperada uma alta de 0,3%. Lembrando que a inflação em queda pode significar uma desaceleração na atividade econômica. E nisso, né, a gente na semana passada já estava conversando sobre isso, essa semana a gente continuou conversando sobre uma possível recessão técnica aqui nos Estados Unidos, e o mercado reagindo bastante sobre isso, não é, João? Exato. Com um detalhe que na sexta-feira a gente teve algumas sinalizações positivas em relação ao conflito Ucrânia e Rússia, algumas declarações tanto da parte dos Estados Unidos quanto da parte da Rússia, de que negociações estão avançando, apesar de ainda faltarem vários pormenores aqui para a gente poder ter um desfecho sobre ela. Exatamente, Dirceu. Estamos encaminhando, né, para a quarta semana de risk-off nos principais índices acionários lá fora. Até ontem, os principais índices vinham acumulando uma queda superior a 4%, hoje está sendo um dia um pouco melhor, com o desfecho da guerra, que eventualmente pode ter um fim mais próximo, e com isso a Bolsa hoje reage positivamente, subindo um pouco mais de 2%. Contudo, no acumulado da semana é mais uma semana de queda, como eu falei, a quarta semana de queda seguida. Os juros lá fora opera com muita volatilidade, muita incerteza frente a esse cenário da guerra tarifária que vem se instaurando já há algum tempo e opera na semana na estabilidade, né? É importante lembrar que na semana que vem vão ter alguns dados muito importantes, sobretudo a decisão de juros. A gente tem uma super quarta na semana que vem. Decisão de juros dos Estados Unidos sempre impacta muito o mercado, né? No noticiário interno, foi uma semana que o Brasil descolou um pouco do mundo, né, Dirceu? Exatamente, né? A gente teve aqui no Brasil divulgação do IPCA, tá? O IPCA de fevereiro veio bastante em linha com o esperado, um número de 1,31% no mês de fevereiro, uma alta de 5,06% ao longo dos últimos 12 meses. Inflação bastante preocupante, continua muito pressionada. Aqui nesse mês especificamente, a gente teve a reversão do componente de habitação, afinal de contas, em janeiro a gente teve o bônus de Itaipu, que deu uma segurada na conta de energia de todo mundo e fez o número de janeiro vir baixo. Era algo que acontece uma vez só, foi revertido aqui em fevereiro, mas a gente também tem uma inflação de alimentos que ainda está preocupante, mas desacelerando na margem, e sazonalmente, né, fevereiro, volta às aulas, a gente tem o índice também, o subsetor de educação pressionando bastante. Vendas no varejo, elas vieram abaixo do esperado, indicando já também uma perda de ritmo da economia brasileira. Não estamos falando de recessão, não. O Brasil fechou o ano de 2024 crescendo bastante. O PIB do quarto trimestre ele veio abaixo do esperado, mas ainda assim registrando uma alta. Mas aqui já mostrando também que a economia vem perdendo um pouquinho do ritmo. E o número mais positivo foi, no final das contas, o superávit, tá? A gente teve superávit primário e nominal sendo divulgado. Superávit primário, que é aquele que não conta com a despesa, né, dos juros da dívida, com um número positivo na casa dos 104 bilhões de reais, e o nominal, que é aquele que conta com o juro da dívida, na casa de um número positivo de 63 bilhões de reais, acima do esperado.
Aqui é importante a gente fazer uma ressalva, pessoal, porque o orçamento de 2025 ainda não foi votado. Como o orçamento de 2025 ainda não foi votado, gasta-se 1/12, né, do orçamento do ano anterior por mês. Então, como o orçamento é o mesmo do ano passado, a economia cresceu e a inflação também cresceu, ele acaba gerando um número fiscal muito melhor. E isso acaba ajudando a performance dos ativos locais, né? Internamente a gente vê o Ibovespa nessa semana subindo um pouco mais de 3%, atingindo a região dos 128.700 pontos. Os principais destaques semanais aqui dentro do índice fica para os bancos, que estão subindo um pouco mais de 6% na semana, e as construtoras também, o Imob, né, subindo um pouco mais de 4%. Vale ressaltar que aqui no Brasil a gente também está em período de temporada de resultados, né? Essa semana foi divulgado o resultado de Magazine Luiza, é a semana que mais performou no índice nessa semana, subindo um pouco mais de 20%, e os principais destaques dentro do resultado foi uma tendência de aumento da lucratividade, uma geração de caixa um pouco mais forte, mas vale a pena acompanhar também como é que vai ser essa dinâmica de juros, né? A gente tem um juros no Brasil que vai subir e vai impactar o balanço dela para os próximos resultados, né? Exatamente. Na semana que vem, né, a gente tem uma agenda cheia. A gente começa a semana com dado da China, a gente tem venda de varejo na China, mercado de trabalho na China e decisão de juros na China. Na terça-feira, a gente tem decisão de juros no Japão e, finalmente, na quarta-feira, é a super quarta, né, onde a gente tem decisão de juros, tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, né, que aí é onde todo mundo vai ficar de olho. No final das contas, a decisão em si todo mundo já sabe, tá? O mercado todo precifica, é amplamente esperado uma manutenção dos juros lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil uma alta de 1%, como já foi comunicado nas duas últimas atas do Copom. Agora, o que se discute será qual será a sinalização à frente, né? A gente discutiu aqui que tanto a inflação aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, ela está acima da meta e ela causa de preocupação. Entretanto, a gente começa a entrar numa discussão de uma desaceleração da atividade, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que seria um contraponto a uma eventual alta de juros que o fundamento da inflação manda ter, né? Mas como é que está a precificação de mercado em relação a isso? Bom, quando a gente olha lá para os Estados Unidos, a decisão é que seja amplamente esperado de manutenção na faixa de 4 e 4,25, que já está ocorrendo no mercado hoje. Aqui no Brasil, a alta vai ser de 1%, a gente vai atingir os 14,25%, e vale a pena entender como é que vai ser essa dinâmica daqui para frente, né? Lembrando que a gente já tinha essas duas altas contratadas, como você ressaltou, pelo Roberto Campos Neto, mas o Galípolo, que foi indicado pelo então governo, assumiu já a presidência daqui para frente. De fato, o Banco Central vai ganhar um pouco mais a cara dele, né? Trazendo o tom das discussões, principalmente na parte técnica de acompanhar a inflação daqui para frente, né? No final das contas, o importante vai ser o comunicado, né? O que eles vão sinalizar fazer à frente. E aí é o que a gente vai trazer aqui na semana que vem para atualizar vocês novamente. Um forte abraço e um bom final de semana a todos. Obrigado, investidores, e até a próxima semana.